Sabe aquela cervejinha gelada que você toma para relaxar depois de um dia longo? Ou aquela que acompanha um bom churrasco com os amigos? Parece algo tão presente no nosso dia a dia, tão moderno, que a gente nem imagina que essa bebida tem uma história que se confunde com a própria história da civilização humana. E o mais curioso, ela provavelmente surgiu por puro acidente. Hoje, no Eco da História, vamos mergulhar no passado e descobrir como um simples grão esquecido, um pouco de água e o tempo se uniram para criar uma das bebidas mais populares e transformadoras de todos os tempos. Antes de começar, já curtir o vídeo, se inscreve no canal Eco da História e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas viagens no tempo. Tudo começa há cerca de 5.000 a.C., nas terras férteis da Mesopotâmia e do Egito. Essa foi a época em que a humanidade começou a dominar a agricultura, cultivando cereais como a cevada e o trigo. E é exatamente aí que a magia ou o acidente acontece. Imagine a cena: grãos armazenados em algum recipiente, talvez uma jarra de barro, acabam entrando em contato com a água. Uma chuva inesperada, um vazamento. O tempo passa, e o que era apenas uma mistura de grãos e água começa a fermentar naturalmente, por causa das leveduras presentes no ar, surgindo uma bebida espessa, com um sabor diferente, e que, para surpresa de todos, causava uma sensação de bem-estar e euforia. Sim, a cerveja foi provavelmente descoberta por acidente. Uma feliz coincidência que mudaria o curso da história. Nos seus primórdios, a cerveja era muito diferente do que conhecemos hoje. Ela era espessa, nutritiva, quase como uma papa líquida, e muitas vezes era consumida com canudos, para evitar os resíduos sólidos que ficavam no fundo. Era tão importante que era considerado um verdadeiro alimento líquido, uma fonte de calorias e nutrientes essenciais para a dieta das populações antigas. Sua descoberta foi tão impactante que alguns historiadores sugerem que a busca por cereais para fazer cerveja pode ter sido um dos grandes motivadores para o desenvolvimento da agricultura e para a sedentarização das primeiras comunidades humanas. Ou seja, a cerveja pode ter nos ajudado a construir as primeiras cidades. Uma vez descoberta, a cerveja rapidamente se tornou parte integrante da vida nas grandes civilizações antigas. Na Mesopotâmia, os sumérios já tinham receitas detalhadas de cerveja e até uma deusa da cerveja, Ninkasi, a quem dedicavam hinos, que eram, na verdade, instruções de como fazer a bebida. Isso mostra a importância cultural e religiosa que a cerveja tinha para eles. No Egito, a cerveja era ainda mais central. Ela era oferecida aos deuses em rituais religiosos e era tão valorizada que fazia parte do pagamento a trabalhadores, inclusive aqueles que construíram as grandiosas pirâmides. Imagine, em vez de dinheiro, você recebia sua ração diária de cerveja. Para os sumérios e babilônios, a bebida era associada à vida espiritual e à fertilidade, sendo usada em rituais e celebrações. Curiosamente, enquanto a cerveja era a bebida do povo na Mesopotâmia e no Egito, os gregos e romanos tinham uma preferência clara pelo vinho. Para eles, o vinho era a bebida da civilização, da filosofia e dos banquetes sofisticados. A cerveja, por outro lado, era vista como uma bebida bárbara, consumida pelas classes populares e pelos soldados nas regiões mais frias do império. Essa distinção mostra como a cerveja, desde cedo, se adaptou a diferentes culturas e climas, encontrando seu lugar em cada sociedade, seja no altar dos deuses ou nas mãos dos trabalhadores. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média no continente europeu, a cerveja não só sobreviveu, como prosperou. E aqui, os monges europeus desempenharam um papel fundamental. Eles se tornaram os grandes mestres cervejeiros, aprimorando receitas, experimentando ingredientes e, o mais importante, registrando seus conhecimentos. Muitos dos primeiros registros padronizados de produção de cerveja vêm dos mosteiros. Mas por que a cerveja era tão importante nessa época? Simples, ela era mais segura que a água. Em uma época sem saneamento básico, a água era frequentemente contaminada e podia causar doenças. A cerveja, por ser fermentada, passava por um processo que eliminava muitos dos patógenos, tornando-a uma opção de bebida mais saudável e segura para o consumo diário, inclusive para crianças. Era uma verdadeira salvação para a saúde pública. Foi também na Idade Média que nasceu o uso do lúpulo. Essa planta, que hoje é o ingrediente essencial da cerveja, foi introduzida por volta do século VIII e se popularizou a partir do século XII. O lúpulo não só adicionava um amargor característico à bebida, equilibrando a doçura do malte, mas também atuava como um conservante natural, permitindo que a cerveja durasse mais tempo e pudesse ser transportada por distâncias maiores. Com o tempo, a cerveja começou a desenvolver uma forte ligação com a identidade local. Surgiram as cervejas da abadia, as cervejas de cada região, com suas características únicas, refletindo os ingredientes e as tradições de cada lugar. A cerveja se tornou um símbolo de comunidade e de celebração,
presente em festas, feiras e na vida cotidiana de milhões de pessoas. A partir da Renascença, a cerveja começa sua transição de uma produção artesanal para uma indústria em larga escala. No século XVI, na Alemanha, surge um marco que influenciaria a cerveja até hoje: a Lei da Pureza da Cerveja de 1516. Essa lei, que ainda é seguida por muitas cervejarias alemãs, limitava os ingredientes da cerveja a apenas água, malte de cevada e lúpulo. Mais tarde, a levedura foi reconhecida como um ingrediente essencial. O objetivo era garantir a qualidade e evitar fraudes, mas também moldou o perfil de sabor de muitas cervejas. No entanto, a grande transformação veio com a Revolução Industrial. A partir do século XVIII, a invenção de máquinas a vapor, a melhoria dos transportes e o desenvolvimento de novas tecnologias revolucionaram a produção. Surgem as grandes cervejarias, capazes de produzir volumes imensos de cerveja. A invenção do refrigerador permitiu o controle da temperatura durante a fermentação e o armazenamento, garantindo a qualidade e a consistência da bebida. E claro, não podemos esquecer de Louis Pasteur, que no século XIX desenvolveu o processo de pasteurização, que consiste em aquecer a cerveja para matar micro-organismos indesejados, aumentando significativamente sua vida útil. Com isso, a cerveja deixou de ser apenas uma bebida artesanal para se tornar um produto de massa. Começa o embrião das grandes marcas globais, que hoje dominam o mercado, levando a cerveja para todos os cantos do mundo e transformando-a em um negócio bilionário. A paixão pela cerveja não ficou restrita ao velho mundo. Os colonizadores europeus trouxeram a tradição cervejeira para as Américas. No Brasil, a produção de cerveja em escala comercial começou a ganhar força no século XIX, impulsionada principalmente pela chegada de imigrantes europeus, em especial os alemães, que trouxeram consigo seu conhecimento e suas receitas. Eles encontraram no Brasil um clima favorável e ingredientes de qualidade para estabelecer suas cervejarias, e foi em 1883, em Petrópolis, que surgiu a primeira cervejaria brasileira, a Bohemia. Desde então, a indústria cervejeira no Brasil só cresceu, e hoje, o Brasil é um dos maiores mercados de cerveja do mundo, com um consumo per capita impressionante. Mas não é só de grandes marcas que vive o mercado brasileiro. Nas últimas décadas, o país se tornou um verdadeiro celeiro de cervejas artesanais, com milhares de pequenas cervejarias espalhadas por todo o território. Essa explosão das artesanais trouxe de volta a diversidade de estilos, a experimentação e a paixão pela cerveja que remonta aos seus primórdios. É uma prova de que a tradição cervejeira, mesmo em um país tropical, encontrou um terreno fértil para florescer e se reinventar. A cerveja transcendeu seu papel de simples bebida e se tornou um elemento central da cultura e da sociedade em diversas partes do mundo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela fascinante história da cerveja. Vimos como essa bebida, que começou como um acidente na antiguidade, se tornou um pilar de civilizações, uma salvação na Idade Média, um negócio bilionário na Revolução Industrial e um símbolo cultural em nossos dias. A cerveja é mais do que uma simples bebida. É um testemunho da criatividade humana, da nossa capacidade de inovar e de celebrar a vida. Ela nos conecta ao passado e nos faz brindar ao futuro. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você já tinha parado para pensar em tudo isso enquanto tomava sua cerveja? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Queremos saber sua opinião. E se você gostou de desvendar os segredos dessa bebida milenar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Eco da História e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas viagens no tempo. Até a próxima!